Olá pessoal, eu queria deixar para vocês um vídeo rápido sobre essa questão difícil que o mundo está passando e uma situação que eu tenho visto constantemente nas redes sociais, pessoas usando textos bíblicos para dizer que esses textos se referem ao coronavírus ou uma outra doença qualquer. Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que toda e qualquer doença ela é resultado do pecado. Mas o pecado que entrou na humanidade através do pecado de Adão e Eva, lá atrás no Jardim do Éden. Então, quando o homem e a mulher pecaram, e mais precisamente o homem, conforme está lá em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Então, o resfriado que você pega é uma consequência do pecado, que vem, está enraizado na raça humana. Mais especificamente falando, sobre algumas pragas, epidemias e etc., muitos textos bíblicos eles são específicos para aquelas situações, para Israel quando estava passando, quando estava pecando contra Deus, como por exemplo o exílio. Nem todo mundo foi exilado, Israel foi. Algumas nações tiveram profecias, Deus dizendo que ia mandar pragas e etc., como aconteceu no Egito e tal. São casos específicos. Nós podemos tirar dessas situações princípios importantes, como a obediência a Deus, o cuidado de Deus, o zelo que Ele tem pela palavra dele, para que ela se cumpra, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e etc. Mas nós não podemos aplicar todos os textos que falam de epidemia, de doenças e castigos e etc., de uma forma geral, porque muitos deles, muitos, são bem específicos, ok? Então tenha muito cuidado quando você for compartilhar um texto bíblico dizendo que ele se refere ao coronavírus, porque possivelmente você esteja errado, tá? Então, se você ficar na dúvida entre compartilhar ou não, não compartilhe, porque se você o fizer de forma errada, você só vai estar contribuindo para que esse alvoroço todo, esse medo todo, insegurança, cresça. E é um momento que nós temos que fazer o contrário. Nós temos que contribuir para que as pessoas fiquem tranquilas, esperançosas, que Deus está no controle e atentos a que Deus quer ouvir. Porque nesse momento é bem possível que Deus vai falar comigo de uma forma diferente que Ele vai falar com você. Às vezes é uma área minha que eu preciso ser corrigido, restaurado por Deus, e é um momento propício para que Deus esteja fazendo isso. Mas não significa que o que Ele vai ou está fazendo em mim ou vai fazer em mim nesse período vai ser igual de todo mundo. Ok? Então isso pode ser uma experiência muito individual, muito específica, muito particular. Então tenha muito cuidado, tá? Para não ficar compartilhando textos da Bíblia que fala de epidemias e outros castigos de Deus, porque é bem possível que você esteja compartilhando algo que não se refere ao momento atual. Ah, mas e se Deus quiser ensinar a nós alguma coisa com esse vírus? Deus sempre quer nos ensinar e certamente Ele está usando esse momento para nos ensinar. O que não significa, mais uma vez, que essas doenças são consequências de um pecado específico da humanidade agora, de algo que a humanidade está fazendo e etc. Ok? Deus é justo, a justiça dele vai sempre prevalecer e haverá um dia que Deus julgará todas as pessoas, todas elas, todas, e fará justiça de acordo com a justiça dele e não a justiça que nós queremos que seja feita. Porque a nossa justiça é sempre falha, imperfeita e é uma justiça que desigual, ok? Então presta bem atenção nisso que você vai fazer, quando você for fazer, e tenha cuidado ao compartilhar alguma coisa. Deus abençoe você, toda a sua família, e fique firme, Deus está cuidando de cada um de nós. Abraço!